E aí tem uma notícia boa, né? Porque, afinal de contas, em mais uma vez, o Vidal treinou e treinou bem junto com o restante do elenco, né? Ontem já foi notícia disso, que o Flamengo chega ao Equador e o Arturo Vidal. O Flamengo fez 2 treinos, né? Lá no campo do Emelec, que é o George Campbell, no campo do Emelec. Inesquecível campo do Emelec, né? Com os 2 gols de Vinícius Júnior. Quem não se lembra disso, tá maluco. E nos 2 treinos, o Vidal treinou normalmente com o restante do elenco rubro-negro, tá? Apesar de estar com uma pequena ali, uma faixa no tornozelo direito, treinou normalmente com o restante da equipe e provavelmente estará pelo menos no banco de reservas, né, à disposição do técnico Dorival Júnior. Exatamente. Estádio George Capwell, Luiz Felipe Borges. E aqui eu quero trazer para vocês um vídeo do Caê Mota, né, mostrando um trechinho desse treino. Coisa de 20 segundos aí, só para a gente matar um pouquinho da ansiedade. Tá bom? Vamos lá. Vou botar aqui já de uma vez o crédito para o meu amigo Caê Mota. Vamos ao vídeo. ¿Qué deporte se queda? ¿Qué acá? El estadio George Campbell, lugar donde está entrenando Flamengo previo a lo que será el partido ante el Atlético Paranaense por la final única de la Libertadores que se va a disputar. Pronto, tá aí. Rápido, curto, ninguém ficou chateado, ninguém ficou bravo. É exatamente isso. Já deixa aqui o meu nervosismo à flor da pele. Mas é assim que funciona, né, Rafa? A expectativa já tá lá no alto para começar esse jogo logo aí. Treino é modo de falar, né? É porque os jornalistas não podem acompanhar o restante, tá, ô Lima? Ali foi o que os jornalistas puderam acompanhar, tá bom? Os setoristas, né? Mas ali foi um aquecimento, depois todo mundo sai e aí o treino acontece. Zona Rubro-Negra, Arthur, por que, Christian Veiga? Não entendi. Explica melhor no chat aí. Não é conteúdo da Libertadores, tá? Fica tranquilo. É um conteúdo do Caê Mota. Nada com crédito, não tem nada. Deixa eu ver o que é mais aqui. Lucas Vilar, esse ano temos técnico, seremos campeões. Se Deus quiser, meu amigo. Deus te ouça. Vamos para cima deles. Por imagens do estádio da final. Mas não era o estádio da final, tá, meu amigo Christian? Obrigado aí pela preocupação, mas eu pensei nisso também, tá? O estádio lá eu não mostraria, não. O gramado não pode mostrar, mas o George Capwell não é problema, tá bom? Inclusive por isso que o pessoal filmou lá tudo e tal. Muito bem. E aí o Vidal participou bem dos treinos, de quase todo o treino do Flamengo em Guayaquil, ontem e hoje, e está apto, né, para a partida de amanhã. Tem até uma foto aqui que eu vou ver se eu subo para vocês verem, se bem que não muda absolutamente nada, Rafa. Mas, querendo ou não, é uma notícia boa você ter um jogador do quilate de Arturo Vidal, né? Apesar de muitos questionarem a fase, que de fato é uma coisa natural no futebol, mas pelo quilate da importância e da experiência de Arturo Vidal, não dá para falar que é ruim ter um jogador desse à disposição do técnico, né? Não, é muito bom. Ele vem entrando, ele tem sido esse jogador que se o João Gomes sente, ou se o João Gomes está com cartão amarelo, ele vem, agrega algumas coisas, um pouco mais de retenção de bola, alguns passes. Realmente o João Gomes fez falta, mas agora a gente tem uma reposição de um nível mais alto com o Vidal. Ele tá muito motivado para jogar essa final, isso é muito nítido, cara. Ele quer muito jogar essa... realmente o Rodrigo Caio treinou, possivelmente ele não joga mais esse ano, mas ele já está treinando. É uma boa notícia, ainda que seja um pouco difícil contar com ele. Mas em relação ao Vidal, a gente comentava pouco aqui, eu nem lembro qual era o assunto, mas a gente comentava justamente como foi difícil, como o Dorival teve que arrumar alternativas para substituir os volantes nos últimos jogos. Contra o Atlético ele improvisou o Mateuzinho, não funcionou. Improvisou Fabrício Bruno, improvisou Davi Luiz. Então, é lógico, quando você fala de um grande desfalque,
possivelmente você está falando de um jogador do time titular, porque são aqueles 11 que você mais conta com eles. Mas tem alguns reservas que são sim desfalques, sobretudo em relação àquilo que o jogo vai te oferecer. Por exemplo, o Cebolinha não é titular, mas eu acharia ele um baita desfalque. Também. Porque eu sei que se o Flamengo precisar desenroscar um jogo, precisar de um drible, precisar de uma força ali pelo lado esquerdo, já que o Felipe Luiz não tem tanta característica de ter a linha de fundo, alguém para ocupar aquela faixa de campo, bater de fora da área, é o jogador que nós temos na característica. O Matheus França entrou até bem, mas pela esquerda. Aliás, o Matheus França ele está entrando bem em quase toda a posição que ele tá jogando, né? Ele consegue entrar pela direita, consegue entrar mais centralizado como um falso 9, consegue entrar pela esquerda. É realmente um jogador muito bom. Então eu acho que o Vidal entra nessa aí, cara. Nessa lembrança de como a gente sofreu justamente por não ter um volante de alto nível no banco. E eu acho, Arthur, até que do ponto de vista psicológico, aí eu não sei, tá? Aí é um palpite. Eu acho que você tem um jogador consagrado como o Vidal, uma estrela do futebol mundial, motivado para jogar esse jogo, e aí faz procedimento e treina com proteção, eu acho que isso até melhora o espírito do time todo. De assim, pô, lá o cara tá batalhando, o time se vê, o time vê os jogadores se doando, eu acho que isso inflama o próprio elenco, eu acho que um jogador entrar nessa condição, eu acho que faz bem a equipe. Então, para mim, essa é uma grande notícia. Talvez ele nem jogue, cara. Talvez o fato dele estar um pouco abaixo. Arthur, eu acho que vai muito da necessidade e vai muito do quê? Nós não sabemos de fato como ele está. Sim. A gente não sabe se ele não está em condição de jogo e a gente jogou essa isca. Ou então se ele está bem mesmo e vai para o jogo. Mas é uma notícia animadora. Isso eu acho que a gente não pode negar pela qualidade do jogador e pelo espírito que causa. Mas sim, você perguntou será, porque eu acho que existem duas alterações óbvias no time do Flamengo amanhã, não sei se você acrescentaria alguma. Pelo momento, pela característica, Cebolinha e Vidal. Você acha que esses jogadores, que tem algum outro jogador que possivelmente entraria? E aí eu digo assim, se o Flamengo estiver perdendo ou ganhando, tá? Para mim, Cebolinha e Vidal, para mim, eles independem até do resultado do jogo. Porque do elenco que a gente tem jogadores ali que, por exemplo, perdendo ou ganhando, são opções. E tem jogadores que não são opções. Diego Ribas, por exemplo, não é opção do Dorival, perdendo. Não é opção. E ele já deixou isso claro, no Flamengo e Corinthians, principalmente. Então, ó, eu vou até pegar o elenco aqui que está lá em Guayaquil. Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza, Matheus Cunha, Santos. Zagueiros: Rodrigo Caio, que não pode atuar, mas foi. Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo. Fabrício Bruno, eu acho que é um bom nome. Laterais: Rodinei, Mateuzinho, Varela, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Varela que também não tem condições de jogar. Ayrton Lucas, dependendo da necessidade, supre bem o Felipe Luiz. Diferente de 2021, por exemplo, que nós perdemos o Felipe Luiz e colocamos o René. Então, se fosse hoje com o Ayrton, poderia ser menos pior. Para não falar melhor. Num jogo muito desgastante, então, o Ayrton Lucas é um que está na boca aí. Mas continua. Tá na boca aí. Volantes: Vidal, Thiago Maia, João Gomes e Eric Pulgar. Para mim, ali, os 4 são importantes. Dependendo da situação, acho que só o Vidal. Né? O Pulgar, só em casos assim, dos 2 volantes titulares, né, passarem por alguma cartão amarelo, e aí fez aquela falta que, tipo assim, puta, vai expulsar. E aí o juiz não expulsa, você vai lá e tira, entendeu? O juiz dá aquele cartão laranja, né? Exato. E aí a próxima pegada que der mas eu acho que o Pulgar tem pouco jogo ainda pelo Flamengo para ser considerado uma opção imediata. Entrou. Eu acho que ele sentiu um pouco do jogo, mas ele entrou mostrando qualidade. Ele entrou mostrando fundamento. Exatamente, fundamento. Foi legal. Vamos lá, meias. Everton Ribeiro, titular. Diego Ribas, para mim, não é opção. Arrascaeta, titular. E aí tem Vitor Hugo e Matheus França.
Aí eu tô com você. O Matheus França, ele tem evoluído. Então eu acho que dentro dos nomes que estão no banco, que é Vitor Hugo, Matheus França e Diego Ribas, eu acho que o Matheus França está em primeiro desses três aí. Mas não era para estar, era para estar o Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo eu acho que teve uma queda de rendimento e aí eu acho que o Matheus tenha ultrapassado. Mas eu ainda acho que uma substituição no meio, o Dorival não faria nenhum desses três. Colocaria Cebolinha, que seria a primeira opção. E aí teria sequência. E aí a gente entra nos atacantes. Gabigol, Bruno Henrique foi para lá, mas infelizmente não é opção. Pedro, Marinho, Everton, Cebolinha e Mateuzão. E aí você só tem o Marinho e o Everton Cebolinha. O Mateuzão não vou nem citar. Então, Cebolinha e Marinho. O Cebolinha, para mim, é o único jogador ali que dá para chamar de 12º. O Marinho, não sei. Acho que não. Cara, o Marinho, talvez num contexto de puxada de contra-ataque. Cara. Puxada de contra-ataque. Por exemplo, um jogo que ele cavou a expulsão daquele zagueiro, acho que foi do Alonso ou foi do Natan? Atlético Mineiro. Que ele cava a expulsão contra o Atlético. Aquela puxada, talvez abrir para o chute, mas acho que também o Marinho não é aquela substituição natural. É aquela que as circunstâncias podem determinar a entrada dele. Exatamente. O Matheus França e tal. A natural... Por exemplo, vamos lá, Arthur. A Arrascaeta, todo mundo sabe que não está 100%. A Arrascaeta está com uma pubalgia. Precisou sair. Acho que é Cebola, né? Cebola. É. Por isso que o Bigode fala e eu concordo. O Cebolinha é hoje o nosso 12º jogador. E eu super concordo. Com certeza. Com certeza. Ele é tão nosso 12º jogador que a gente está aqui falando de substituições naturais e, na nossa opinião, não sei se a galera do chat concorda, com o Flamengo ganhando, perdendo ou empatando, o Cebolinha continua sendo uma substituição natural. E eu acho que ele é uma substituição natural para qualquer jogador do meio para frente. Exemplo, você citou a Arrascaeta. Mas aí vamos supor que o Everton Ribeiro precise sair. Cebola. Ah, não. O Pedro ou o Gabigol. Cebola. Ele, para mim, é o primeiro nome dos 4 da frente. Entendeu? Eu só tenho dúvida em relação ao Everton Ribeiro. E eu não arriscaria outro, não. Talvez o Vitor Hugo seria uma opção. Mas o nível técnico do Vitor Hugo caiu. E o Vidal? Depende da situação, né? Tá machucado. Eu tô contando com o Vidal hoje, né? Tô pensando hoje. Em condições perfeitas, Vidal seria a primeira opção.